Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 28 de julho. Várias equipes interessadas nos nossos jogadores, tem sido assim ao longo de 2025. E nesse fim de semana, mais alguns casos. O Marlon Freitas, o Botafogo recusou a proposta do Shabab Al-Ahly. Já o Arthur teve o interesse do Spartak Moscou. Uns dizem, como o Medeiros, que não teve proposta, já o GE diz que a proposta foi recusada. Enfim, tá no radar. E agora o GE também traz a informação de que o Burnley, da Inglaterra, tentaria a contratação do Vitinho, ou melhor, a recontratação, já que foi dessa equipe que a gente trouxe o jogador na ocasião. A gente vai falar sobre isso porque é tempo de saídas, ou mais saídas, ou é tempo somente de chegadas para a gente poder fechar o nosso elenco e buscar de fato conquistas nessa temporada. Vamos falar sobre tudo isso, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana para todos nós e com 2 vitórias do Glorioso. Amanhã contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil e no fim de semana contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. 2 resultados muito importantes. Peço por gentileza de saída que você deixe o seu like. Se o botão hypar aparecer para você na sequência, clica nele também, porque assim o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo. E dessa forma a gente consegue seguir crescendo. Os 61 mil inscritos estão quase lá, a gente vai chegar já nessa marca. E quem sabe ainda em 2025, 70 mil inscritos aqui no canal. Com o apoio e a moral de vocês, tudo isso é possível. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, fique por dentro de todas as novidades, todos os conteúdos publicados por aqui e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Aproveito para destacar que nesta segunda-feira teremos uma programação especial. Além desse Radar Alvinegro, da resenha da hora do almoço e do Radar Alvinegro segunda edição, teremos o pré-jogo mais tarde. Afinal de contas, amanhã tem jogo de Copa e a gente vai falar tudo sobre o Botafogo e Red Bull Bragantino. Fechou? Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Fogão, 2025, o Botafogo bateu todos os recordes em relação à receita gerada com transferências. O Botafogo, inclusive, lidera esse ranking. É muita venda realizada, é muito dinheiro gerado. E a gente continua despertando o interesse de várias equipes nos nossos atletas. Nesse fim de semana, o Botafogo recusou proposta de 2 milhões de dólares pelo Marlon Freitas, nosso capitão. Logo depois surgiu a notícia de que o Spartak Moscou teria feito uma proposta de 15 milhões de euros pelo Arthur Reborn. Pois é, o Matheus Medeiros disse, através da apuração dele, de que não teve proposta, que isso aí foi jogada de empresário. Lembrando que o empresário do Arthur é o Paulo Pitombeira, o mesmo do Gregory. E a gente sabe qual é o modus operandi do empresário, né, do agente. Fala com o repórter aqui, repórter ali, e por coincidência, que de coincidência não tem nada, foi o André Hernan, em parceria com outro jornalista, o Felipe, eu esqueci agora o sobrenome, falando sobre esse caso. Então, o GE diz que teve uma proposta recusada, o Medeiros disse que não teve proposta. Fato é que podemos ter aí um time da Rússia interessado no jogador, mas o Arthur não tem interesse em sair do Brasil, em sair do Botafogo nesse momento. Sua família está adaptada ao Rio de Janeiro e feliz, que é um ponto, claro, sempre muito importante para qualquer pessoa. Quando a sua família está feliz, as coisas funcionam de uma maneira melhor. Agora surgiu a notícia, através do GE, de que o Burnley da Inglaterra teria oferecido ao Botafogo 4 milhões de euros, mais o perdão da dívida, já que o Botafogo ainda não terminou de pagar pelo Vitinho, para contratar, ou melhor, recontratar o atleta, o lateral direito. Vitinho, que na minha opinião é titularaço do Botafogo, apesar dele precisar evoluir na questão da definição das jogadas lá na frente, a finalização, os cruzamentos, ele é um baita lateral. A gente parou de ter dor de cabeça no nosso sistema defensivo ali pela direita por conta do Vitinho. A verdade é essa. Tem torcedor que não gosta de admitir, que não quer reconhecer, aí começa a criar aquele ranço, porque o jogador, quando chega lá para fazer o cruzamento, para fazer o gol, ele acaba errando, e aí para de, olhar para o atleta por inteiro. Olha só para uma parte, para um pedaço daquilo que é o jogador dentro de uma partida. Eu, sinceramente, não quero ver mais a saída de nenhum titular. É tempo de chegadas finais.
Não de mais saídas para a gente continuar tendo que remontar uma equipe, remontar um elenco. Vejo a situação desta maneira. E eu espero que a diretoria do Botafogo também. Eu espero que a diretoria do Botafogo, nesse momento, ela entenda que a gente não tem que perder mais titulares. A gente tem que ter a contratação daqueles jogadores que vão elevar o nível, que a gente vai ter um grupo de qualidade para que o Ancelotti possa fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Não pode tornar a acontecer o que ocorreu contra o Corinthians. Contra o Corinthians, um dos motivos para a gente ter perdido o meio de campo no segundo tempo foi porque o Alan e o Newton, que vinham fazendo um jogo bacana, cansaram. E não tinha quem botar no lugar deles. Você olhava para o banco de reservas e só tinha um menino do sub-20, o Huguinho, que não está pronto para assumir essa responsabilidade. Não dá para você simplesmente colocar o garoto e queimar o garoto depois. Porque, entrou muito mal, não conseguiu ali jogar e foi engolido por jogadores mais experientes. Não dá para ser assim. Você tem que fazer a inserção desses atletas num contexto favorável. Mas tem garoto que joga naquela equipe, na outra equipe, que não sei o quê. Irmão, cada um com seus problemas. Fato é que a gente precisa de mais peças. A gente precisa do tal ponta direita. Eu gosto do Arthur e nunca escondi isso de vocês. Acho o Arthur um bom jogador. Ele contribui. Nas últimas 16 chances criadas pelo Botafogo, situações de gols geradas pelo Botafogo, o Arthur ele esteve envolvido em 8, metade. Então eu, Vitor, não venderia o Arthur. Eu, Vitor, não venderia o Vitinho. Eu, Vitor, não venderia o Marlon. Que isso fique muito claro. Justamente porque nós precisamos fazer aquele ajuste final. O Botafogo, ele já vê a liderança do brasileiro muito longe. A gente só tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Mesmo ganhando esse jogo atrasado, vão ser 7 pontos de distância. Tirar 7 pontos de distância de uma equipe que me parece, até pelas chegadas que está tendo agora nesse período, vai ser muito estável, é muito complicado. Por mais que você vença o confronto direto no Newton Santos no segundo turno, beleza, venceu o confronto direto, as duas equipes vão vencendo as suas partidas, a gente vai ficar a 4 pontos ainda. Dá para tirar? Dá para tirar. Mas o Botafogo também vai deixar ponto pelo caminho ao longo do campeonato, especialmente se a gente não fizer um upgrade no nosso elenco. Especialmente em relação a isso. O Botafogo ele precisa desse ajuste fino. Ele precisa desse ponta, vai ter que trazer mais um volante, não dá só para contar com o Danilo agora chegando. Porque a gente vai ter Alan, Danilo, Newton e Marlon. Somente 4, precisa de pelo menos mais um. E esse não necessariamente para ser o titular, mas um de qualidade. Um de qualidade. Na zaga é a mesma coisa, o Botafogo quer o Dantas do Novo Horizontino. Essa situação já vai se arrastando. Tem a questão da forma de pagamento, como é que vai ficar e tal. É um jogador jovem para chegar no lugar de um outro atleta jovem, que foi o Jair. Faz sentido. A gente tem que torcer pelo retorno do Bastos também. O Bastos que tem previsão de retorno ali para outubro. Mas o Bastos vai voltar a jogar ainda nessa temporada? Não sei. É muito tempo já afastado. Para ele poder retomar um nível bacana, fica mais difícil. Ainda bem que chegou o Caio Pantaleão. Ainda bem, tá jogando muito. Parece que joga no Botafogo há 10 anos já. E jogando muito. A dupla, Caio Pantaleão e Barbosa, encaixou maravilhosamente. E a gente precisa ver esses encaixes acontecendo também em posições mais à frente. No nosso setor ofensivo, a gente está precisando, e eu já tinha falado sobre isso aqui antes, a gente está precisando de jogador que decide. A gente está precisando de jogador que na hora que o bicho pega, você pode dar a bola nele, que o jogo acontece, que as coisas acontecem. Ou pelo menos tem grandes chances, grandes possibilidades da gente fazer o gol acontecer. Quando a gente olha para os nossos titulares do setor ofensivo, o nível está aqui. Quando a gente olha para os nossos reservas hoje, até por não terem acontecido ainda, o caso do Santi, o caso do Natan, o caso do próprio Matheus Martins, que está aqui há mais tempo, mas não dá para a gente dizer que de fato o Matheus Martins já aconteceu com a nossa camisa, está aqui, ó. Existe uma diferença que a gente precisa melhorar, que a gente precisa dar equilibrada, não tirando mais um titular, não vendendo o Arthur. Mas se vender o Arthur com os 15 milhões, você contrata outro. O futebol não acontece dessa maneira.
Definitivamente não é assim que funciona. Não é porque você vendeu um por um dado valor que vai chegar outro de mesmo valor. Não é assim, não é preto no branco. Não dá para você acreditar que, porque vendeu um titular, a gente vai trazer mais um. Mas a gente já não precisava de mais um. Considerando a permanência do Arthur, a gente já não precisava de mais um. Se você vende um titular, você vai continuar precisando só de mais um ou de mais dois? É uma questão de você raciocinar e pensar como que a diretoria está olhando o elenco nesse momento. Não dá para você vender o jogador que mais gera situações de gol no Botafogo. Não dá para você vender, no meio da temporada, o capitão da equipe, que é um jogador importante, mesmo que tenha muito torcedor que olha para o Marlon Freitas sempre com o nariz torto, né? Mas não dá. Não dá para você vender o titular da lateral direita. Mas tem o Point. Mas se vender o titular da lateral direita, o que vai acontecer? Vai precisar contratar mais um. E é sempre mais um, mais um, mais um, mais um. Irmão, enquanto isso, a temporada vai avançando. A temporada, o ano vai passando. O Botafogo no Campeonato Brasileiro, neste momento, ele está numa situação que, meu irmão, brigar pelo título com firmeza tá ficando cada vez mais difícil. Eu não vou descartar totalmente porque é futebol. O Flamengo pode ter 2, 3 rodadas ruins? Pode. E o Botafogo pode ter 2, 3 rodadas maravilhosas? Pode. E a gente pode encurtar essa distância. Mas está ficando cada vez mais complicado. O Botafogo, nesse momento, ele vai olhar para o Campeonato Brasileiro pensando em quê? Provavelmente no G4. O nosso objetivo nesse momento agora é entrar no G4. E se consolidar dentro do G4. Uma vez consolidado dentro do G4, praticamente que de forma automática, você pode entrar numa briga pelo topo, pela liderança. Mas até lá, você precisa fechar o seu grupo, você precisa trazer as peças finais para que o Ancelotti ele possa fazer a evolução da equipe da melhor maneira possível. Nada de vender Marlon, nada de vender Arthur, nada de vender Vitinho. Já teve muita mudança no Botafogo nessa temporada. Muita coisa. Tá na hora da gente ter uma palavrinha mágica nesse momento. Estabilidade. Esse é o momento da estabilidade. Para que a gente possa fazer os jogos de Copa da melhor forma possível, avançando para as quartas de final, para que a gente possa entrar no G4 e se firmar dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, a gente precisa de estabilidade. O nosso treinador precisa dessa estabilidade, repito. É isso que eu espero do Textor, é isso que eu espero da diretoria. Fecha a porta das saídas e deixa a janela das entradas na equipe aberta, bem aberta ainda, aproveitando, claro, que a gente tem até dia 2 de setembro para contratar. Mas sempre lembrando, não dá para esperar até dia 2 de setembro. A gente precisa agir agora. A gente está precisando das peças agora, não lá para o dia 2 de setembro. Até o dia 2 de setembro, irmão, falando com muita sinceridade, até o dia 2 de setembro, o Botafogo pode estar só no Campeonato Brasileiro. E aí? A Copa do Brasil é agora. Depois vem Libertadores. A Libertadores acaba ali por volta do dia 20 e 21 de agosto. Se for esperar até o final da janela para contratar as peças que a gente ainda precisa, pode ser que só tenha o Brasileirão. Como é que fica?